Sejam bem-vindos e estamos muito felizes, pois finalmente o grande dia de abertura das vagas da nossa pós-graduação em endocrinologia finalmente chegou. Estamos extremamente felizes, é o maior projeto de nossas vidas e nós temos certeza absoluta que será um grande divisor de águas para todos aqueles que vão embarcar conosco nesse grande projeto. E essa pós-graduação foi pensada e planejada nos mínimos detalhes, para que vocês tivessem acesso realmente a uma formação sólida, para que vocês se qualifiquem com o que existe de mais avançado em saúde, em tecnologias aplicadas à endocrinologia, e que vocês realmente deem um salto de carreira, vocês se sintam seguros para trilhar esse caminho da endocrinologia na vida profissional de vocês. Exatamente. Ser pós-graduado em endocrinologia te abre um leque de opções imensa em um campo de atuação que só ganha espaço, só ganha evidências, ou seja, quem é médico precisa ter conhecimento sobre este assunto. Então nós temos certeza que tudo que nós vamos passar durante essa pós-graduação vai contribuir e muito para a carreira de forma exponencial, do ponto de vista de reconhecimento profissional, do ponto de vista financeiro também. Então não fiquem fora desse grande projeto com a gente. Então vamos lá, que a gente tem muitas novidades para contar para vocês. Pode passar? Vamos mostrar para esse pessoal o que a gente trouxe de novidade. Então, olha só, pessoal, ao realizar a inscrição no lançamento, vocês têm uma economia, olha, de R$ 1.920. Então, agora, nesse lançamento, vocês têm acesso a um preço promocional, enquanto durarem as vagas, é claro. E depois que passar essa fase de lançamento, aí o preço aumenta. Então, aproveitem esse momento, aproveitem esses dias agora, nesse momento tão crucial de lançamento, onde vocês podem realmente ter acesso, fazer uma inscrição com valor diferenciado. Bom, então o que você vai receber ao estar conosco nesse projeto? 410 horas de carga horária, de conteúdo intenso, mas extremamente mastigado, de uma forma prática, direta, para que você consiga, no dia seguinte, aplicar esses conhecimentos no seu dia a dia. Um curso 100% online, onde você pode, no conforto da sua casa, assistir no seu tempo. Quando você quiser repetir, você repete. Quando você sentir que precisa rever, você revê. Ou seja, você faz o seu tempo de estudo. Mais de 10 professores convidados, ou seja, pessoas que nós escolhemos a dedo, que nós admiramos como profissionais e como pessoas. 15 aulas ao vivo, ou seja, para a gente tirar dúvidas, discutir alguns casos. Então, nós vamos ter encontros ao vivo com os professores e com os alunos diretamente para ter esse contato mais íntimo e ficar um pouco mais próximo e mais quente nossa relação. Nome e contato profissional no site da academia. Muita gente pergunta, Bruno, quem que atua nessa área? Eu não moro em Brasília, eu não moro na cidade onde a Jana mora, quem que eu posso procurar? Então, no site da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa vai constar o seu nome, o seu contato, o link para marcar consulta contigo, porque é uma demanda que cresce demais. Então, você vai estar mais exposto, mais visível, para que as pessoas entendam o seu trabalho e te busquem. Encontro presencial de conclusão, nós vamos ter um momento ao vivo mesmo, presencial, a gente vai poder se abraçar e nos vermos pessoalmente, bater um papo, fazer um network que faz parte. Mais de 1.000 artigos comentados, mais de 1.000 mesmo, tá? Todas as aulas são muito bem respaldadas, muito bem embasadas, a gente teve esse cuidado de realmente nos mantermos firmes e fiéis ao que a gente acredita e ao que está publicado, obviamente trazendo um pouco da nossa vivência pessoal naquele assunto. É uma pós reconhecida pelo MEC e certificado pela Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa. Ou seja, uma pós-graduação deste nível a gente não vai ver nunca uma dessa. Vamos para o próximo slide. O que vai ser ensinado, pessoal? A gente vai dar uma destrinchada, tá? Mas então a gente vai ter fundamentos da endocrinologia e fisiologia hormonal, tireoide, diabetes e síndrome metabólica, neuroendocrinologia e disfunção adrenal, endocrinologia da saúde feminina e masculina, emagrecimento, obesidade, avaliação crítica de exames laboratoriais. Endocrinologia do exercício, do esporte, endocrinologia do envelhecimento humano, metabologia, dislipidemia, terapia metabólica cetogênica, um dos temas mais pedidos pelos alunos que estão querendo entrar na pós é por conta desse assunto, câncer, metabolômica e, obviamente, casos clínicos. Agora vamos passar aqui para a gente ver um pouquinho mais em detalhe o que vai ser abordado em cada módulo desse aqui, para a gente ter uma noção um pouco mais específica. Lembrando que esses temas foram escolhidos a dedo, nós sentamos mais de uma vez para definir o que seria falado
Como é que a gente abordaria aquilo ali de uma forma prática para que tanto o médico que é endocrinologista quanto o que não é conseguisse entender, absorver os conhecimentos e aplicar, tá? Então a gente vai começar com fundamentos da endocrinologia, ou seja, vai ter que resgatar aqueles princípios, aqueles conhecimentos básicos que foram esquecidos, mas claro que trazendo aquilo para uma visão prática. Por que saber daquilo vai ser interessante? Então vamos descomplicar a fisiologia hormonal, tipos de hormônio, carreadores, receptores, os eixos, mecanismos de feedback, como é que isso impacta nos seus exames, como é que você pede, repete ou não repete, conceitos em sinalização hormonal e sua aplicação prática, muitos exames que nós vamos ver, por exemplo, vão se basear nisso aqui, intracrinologia, exames de metabolômica, ou seja, trazendo a fisiologia realmente para o contexto clínico do dia a dia. Lembrando que esses assuntos dificilmente são ensinados em residências de endocrinologia convencionais. Então, a gente tenta trazer também o que a gente acha que faltou, né? Que é útil na nossa formação hoje em dia, mas que faltou na nossa formação lá atrás. Porque a gente entende que o médico tem que estar em constante evolução com os exames, as tecnologias que a gente tem hoje de avaliação do nosso paciente. Então, isso para nós é essencial e a gente vai explicar tudo para vocês. Então, referente à tireoide, que é um dos assuntos também mais pedidos, né? Todo mundo quer entender, é tão comum. Então, a gente vai estudar sobre hipo e hipertireoidismo, do diagnóstico ao tratamento, a avaliação dos exames laboratoriais, os marcadores de hipotireoidismo além do TSH, quando e como usar o T3, o que existe de evidência na literatura para o uso do T3, o metabolismo do iodo e outros micronutrientes, suplementação para ajudar na função da tireoide, disfunções subclínicas da tireoide, o hipo e hipertireoidismo, como identificar, quando tratá-las, os nódulos tireoidianos, como conduzir, tudo de forma prática, pessoal, para vocês pegarem o paciente e realmente conduzirem no consultório. Vocês vão se sentir seguros ao fazer isso. Esse é o nosso objetivo. Pode passar? Nós vamos falar... Fala primeiro, Bruno, pode falar? Neuroendocrinologia e disfunção adrenal talvez seja um dos temas um pouco mais ásperos, até para o próprio endocrinologista, e a missão aqui é justamente tornar esse assunto mais palatável, mais prático. Então, a gente focou nesse assunto porque não pode deixar de ficar de fora, mas trazendo realmente o aspecto mais prático possível, mais simples possível dentro do que existe, justamente para que o assunto não fique, ou não gere nenhum tipo de receio, de medo ou de um pouco de preconceito. Isso aqui é difícil, isso aqui não usa. Não, nós vamos ver como que isso aqui aplica na prática, mesmo que você não seja um endocrinologista. Então nós vamos abordar sobre hiperprolactinemia. Quem nunca recebeu um paciente com prolactina alta porque o gineco, o geriatra ou o cardio pediu um exame e veio com ela alta, como é que você conduz isso aí? A fisiologia do hormônio de crescimento, como é que detecta deficiência, quando você vai repor, como você vai repor, quais são as outras ações do GH, por exemplo, no emagrecimento, além da endocrinologia, será que existe espaço para GH na cardiologia, por exemplo, na neurologia? Então nós vamos desmembrar um pouco esse espectro de ação do GH. Como é que avalia a função adrenal? Cortisol de manhã, de noite, cortisol salivar, cortisol no sangue, altera ou não altera? Consigo usar isso para me dizer alguma coisa? Será que é um exame válido para dizer se a pessoa tem realmente uma insuficiência ou não? Ou seja, a gente vai desmembrar isso aí também. Quando que nós vamos usar o exame salivar? Quando que a gente usa na prática isso aí? Alguns adaptógenos, o que são e como prescrever. E o essencial, principalmente isso, o essencial na prática clínica desses dois assuntos. Então, pessoal, como diagnosticar a resistência insulínica? Hoje a gente vê uma inércia terapêutica, né? Os médicos, eles esperam a glicose subir muito para começar a tratar. E a gente vai enxergar a importância de fazer isso mais precocemente. Suplementação na resistência insulínica e diabetes. Será que existem suplementos com evidência na literatura que podem ajudar? A dieta cetogênica, o jejum intermitente, a low carb, a dieta carnívora, várias estratégias que podem ajudar no tratamento. A reversão do diabetes tipo 2, será que ele é possível? Né? Será que o diabetes pode entrar em remissão? A combinação de antidiabéticos orais de uma forma mais inteligente, os antidiabéticos mais eficazes, a interpretação de perfis com sensores de glicemia, utilização de sensores no paciente. Como que a gente vai ensinar para o paciente a ser mais proativo no tratamento dele? E não simplesmente ficar 30 dias medindo a glicose em casa e trazer para você. O manejo das insulinas, low carb e prescrição de insulinas no diabetes. Quando a gente faz uma dieta low carb, a prescrição de insulinas é diferente. Existem tipos diferentes de insulina que a gente usa e a maioria das pessoas não sabe, acabam achando que low carb então não seria a dieta ideal porque não conseguem manejar as insulinas. E novas medicações para diabetes. Pode passar.
Endocrinologia da saúde masculina, né, um assunto também que nunca sai da moda, andropausa, existe andropausa, esse termo é adequado, não é? Será que realmente existe um declínio gonadal masculino? O homem passa a produzir menos? A partir de quando? Quanto? Ou seja, eu preciso já intervir? Eu posso esperar? O que eu preciso avaliar para decidir a minha conduta? Então, avaliação laboratorial, como fazer? Eu peço total, livre, testosterona total, livre, SHBG, só peço uma vez para mim já resolve, já trato se tiver quanto, existe nível ótimo, existe nível acima do qual eu devo buscar como um indicador de que a minha reposição está adequada. Hipogonadismo induzido por esteroides, ou seja, com o uso indiscriminado dessas substâncias, como é que você conduz os casos que vão chegar no consultório de jovens que querem manter a fertilidade e voltar a produzir seus hormônios de novo? Como é que você faz isso? Existem maneiras com segurança e com respaldo de você reabilitar um eixo que foi inibido pelo uso exógeno de hormônios? Hipogonadismo induzido pela obesidade, também com essa verdadeira pandemia de obesidade que nós estamos vivendo e que só tende a piorar, as pessoas estão com níveis cada vez mais baixos de testosterona. Então, a gente só emagrece, a pessoa volta a produzir de novo? Será que está autorizado alguma intervenção antes que eu tenha que emagrecer aquela pessoa? Reposição de testosterona e seus derivados. É só testosterona? Ou eu posso usar algum derivado esteroide, em alguns casos específicos, com algum objetivo específico? Ou o meu arsenal terapêutico é limitado a apenas aquelas duas apresentações que existem mais comumente no mercado? Outras ações da testosterona. A gente sabe que ela não é um hormônio exclusivamente sexual. Ela tem receptores em todos os tecidos do organismo. Então, a sua ação vai ter uma influência direta em todos os sistemas. A gente tem que identificar o que ela faz, o que ela não faz, o que ela pode trazer de benefício, o que ela não vai trazer de benefício. A disfunção erétil e recuperação da fertilidade pós-uso de esteroides, que é um problema cada vez mais comum de jovens recém-casados que, pelo uso indiscriminado de esteroides anos atrás, hoje têm dificuldade em gerar um filho, gerando um impacto na sua vida, na sua relação com o cônjuge, justamente por o uso indevido e a não condução adequada de casos como esse. Vamos discutir muito também sobre endocrinologia da saúde feminina, alterações comuns do ciclo menstrual, suplementação nas condições mais comuns, SOP, acne, endometriose, lipedema, né, que é um assunto que cada vez mais está sendo buscado, esse conhecimento sobre lipedema. Endometriose, as pessoas podem se perguntar o que endometriose está numa pós-graduação de endocrinologia. Pois saibam vocês que endometriose tem muito a ver com o metabolismo e a gente vai estudar isso a fundo. Como conduzir o climatério? A gente vai esperar realmente a mulher ter fogacho para começar a tratar essa mulher que está lá com 45 anos? Tem alguma coisa que a gente pode fazer no meio do caminho para que ela chegue mais suavemente na menopausa? Reposição hormonal na menopausa, quando e como prescrever? As vias transdérmica, a via oral. Será que o gel é sempre a melhor opção? O implante, né, os tipos de implante, os benefícios, desmistificar o medo de implantes, que as pessoas elas acham que o implante faz mal. Então nós vamos explicar o que é implante, o tipo de medicação que pode ir no implante, as contraindicações, as evidências que existem com seu uso, com relação à reposição androgênica feminina, DEA, a testosterona e os derivados. A gente pode repor testosterona em mulher? Tá tudo bem repor testosterona em mulher? Quando? Como fazer? Pode repor hormônio? Vai causar câncer de mama? E quem já teve câncer de mama, existe algum espaço para reposição hormonal? Tudo isso vai ser discutido baseado no que existe de evidência científica publicada. Emagrecimento e obesidade, não pode nunca ficar de fora esse tema. Por que é tão difícil emagrecer? Nós vamos ver os mecanismos pelos quais o corpo dificulta o processo de emagrecer e te faz ganhar o peso todo de volta e por que isso existe e como a gente pode vencer isso aí. Metabolismo celular e mitocondrial, eu falo sempre que o processo de emagrecimento ele acontece dentro da célula primeiro, então a gente tem que entender da fisiologia, entender de mitocôndrias para entender como é que funciona o emagrecimento, os tipos de gordura, o impacto na composição corporal, gordura de quadril, coxa e glúteo, tem diferença da gordura abdominal, por exemplo, diferenças entre o emagrecimento masculino e feminino, como avalia metabolicamente, quais exames eu posso usar, como é que eu avalio composição corporal. Vamos passar pelo bioimpedância, que talvez seja o exame que mais nós fazemos, né, dentro do consultório, para avaliar a composição corporal. Calorimetria, como é que esse instrumento pode ser usado também para manejar os aspectos terapêuticos do emagrecimento. Tratamento não farmacológico, suplementos. Estratégias nutricionais, tratamento farmacológico, os análogos do GLP-1, as canetinhas, né, os Epic, Saxenda, Monjaro. Vamos falar disso tudo aí. Drogas orais e como selecionar em cada caso.
sibutramina, orlistat, Venvan, bupropiona, ou seja, você entender qual perfil de paciente casa melhor com cada droga, vai tornar o seu tratamento muito mais individualizado. Novas drogas em estudo e como que acompanha o paciente, pois o sucesso dele vai depender de quão perto de você ele está e de quão aderente ao tratamento ele está. Nós vamos discutir exames durante toda a pós-graduação. Então, como ter uma visão sistêmica do paciente? O que um exame significa nesta condição, mas também pode mostrar algo que está aqui subjacente que ninguém está percebendo, né? A interpretação dos exames, a visão crítica dos valores de referência. Sim, é necessário uma visão crítica de valores de referência. A gente vai mostrar evidências sobre esses assuntos. E os estudos científicos que dão respaldo, tá, a toda essa discussão. Então, isso é um assunto muito, muito pedido nessa pós-graduação. Várias pessoas já mandaram recados para nós, que eles têm dificuldade na interpretação de exames, que existe muita controvérsia nesses assuntos, e a gente vai pegar pela mão e vai levar vocês até o outro lado, para que vocês tenham o senso crítico e possam tomar as próprias decisões de vocês. Pode passar? Endocrinologia do exercício do esporte, vamos passar mais rapidinho agora para os outros temas, só para a gente sinalizar o que vai ser visto aqui. No exercício no esporte, principalmente a questão da hipertrofia muscular, como é que ela acontece, como é que está essa questão do uso de esteroides para performance, para hipertrofia, como é que você maneja isso quando o paciente vem usando, quando ele quer usar, como é que você maneja também essa informação, o que você tem que passar para ele de informação, como é que você minimiza efeito, como é que você faz para restaurar aquela produção que foi perdida por conta do uso exógeno. Ou seja, a gente vai ter que trazer, sim, esse assunto, que de vez em quando gera umas polêmicas, mas faz parte da vida, faz parte do dia a dia. Nós não podemos fechar os olhos para esse assunto. Claro que de uma maneira ética, de uma maneira científica, respaldada, mas nós temos que, sim, tratar esse assunto de perto. A gente vai discutir um assunto que, particularmente, eu gostaria de ter aprendido antes, mas eu fui aprendendo ao longo da minha caminhada, e agora a gente quer trazer isso para vocês de uma forma ética, de uma forma assim, esclarecedora, que vai mudar, inclusive, o estilo de vida de vocês, que é uma esperança que a gente tem. Cada um que aprende um pouco sobre isso muda o seu estilo de vida, que é a endocrinologia do envelhecimento humano. Os principais declínios hormonais, como identificar em sintomas mesmo, a gente conhecer o nosso corpo, né? O que acontece ao longo do tempo, o ciclo circadiano, a cronodisrupção na origem das doenças, a melatonina, o que é cronomedicina, o sono, o câncer, o que o câncer tem a ver com tudo isso, com o estilo de vida, o que a gente pode usar de wearables, de tecnologia, para nos ajudar a melhorar isso. E a gente vai discutir também metabolismo ósseo, osteopenia, osteoporose. Será que tem que dar cálcio para todo mundo? Será que o cálcio vai resolver essa osteoporose? O tratamento farmacológico, nutracêuticos importantes para o tratamento da osteoporose. Vocês sabem suplementar uma paciente com osteoporose ou vocês só dão cálcio? Né? A vitamina D, muito além de uma vitamina, a gente vai discutir o hormônio D e as ações além do osso. Então, bastante informação diferente e a mais, uma coisa que vai agregar além das residências convencionais em alguns detalhes que vocês podem perceber aqui. Pode passar. Metabologia, estudos dos hormônios além da endocrinologia. Tá? Na verdade, existe hoje, né, um movimento muito grande ao redor de um termo chamado hormonologia, que, pelo sentido literal, é apenas o estudo de hormônios. E a gente tem que estudar hormônios, até porque, como endocrinologistas, essa é a nossa função básica. Então, a gente tem que entender a função dos hormônios em outras áreas, uma vez que, como os seres humanos produzem hormônios e têm receptores em todas as suas células, a gente obrigatoriamente temos que entender a ação dos hormônios em cada área. Na oncologia, na neurologia, na ginecologia, na reumato, na dermatologia, na urologia, ou seja, nós temos que realmente expandir essa visão para os limites que vão além da endócrino, né? Porque senão nós estamos realmente fechando os olhos para uma ciência que ela não é exata e ela não é circunscrita. Então, por isso nós vamos também abordar essa questão. E a dislipidemia, fisiologia do colesterol, como que a gente vai trazer os guidelines para perto da nossa prática e como que a gente vai conduzir e quebrar alguns mitos ou trazer algumas informações que esclareçam. Gordura saturada, açúcar, gordura insaturada, faz bem, faz mal, infarta, não infarta. E vamos elucidar todas essas questões durante a pós. Pode passar. E aí um assunto que foi muito solicitado, muito pedido, que realmente eu acho que o endocrinologista tem que ter um papel mais protagonista nisso tudo,
que são as terapias metabólicas cetogênicas. Hoje, sabe-se que a dieta cetogênica é uma grande ferramenta no tratamento de várias doenças, embora exista ainda um grande preconceito, um tabu, literalmente um tabu, por desconhecimento científico adequado, que a gente vai quebrar com elegância, com ética, muita ética e com qualidade, com muito estudo científico. Então, a gente vai discutir como que a gente pode usar essa ferramenta no tratamento de Parkinson, psoríase, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, enxaqueca, acne, epilepsia, transtornos de humor. Então, a gente vai ter uma visão de como que a saúde mitocondrial tem a ver com a terapia cetogênica, como que a gente pode usar suplementos para ajudar. Isso vai ser um módulo muito rico e a gente adorou trazer isso para vocês nessa pós-graduação. E o câncer, né, pessoal? O câncer, cada vez mais a gente percebe que o câncer é uma doença metabólica, que a parte genética tem um impacto muito pequeno e a parte do estilo de vida, do metabolismo, um impacto muito mais importante nessa doença, tanto na incidência como na evolução da doença e na resposta ao tratamento. Então, a gente vai trazer essa visão metabólica, a gente vai falar sobre a dieta cetogênica no câncer, com toda a evidência que existe na literatura sobre isso. A gente vai falar sobre jejum no câncer, o que tem de evidência, o jejum ajuda na quimioterapia, atrapalha, perde massa magra, não perde, como melhorar isso, quais estratégias a gente pode utilizar para que isso não ocorra, o que evitar de suplemento no câncer. Pode tudo? Pode tudo em qualquer momento? Introdução à suplementação e reposição hormonal e câncer. O que é possível? Como a gente já falou, né? A reposição hormonal causa câncer. Depois do câncer, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? Pode passar. Estudo da metabolômica, como é que a gente aplica esse exame que está cada vez mais na moda na endocrinologia, como é que avaliar intermediários metabólicos e enzimas pode trazer informações úteis para você suplementar o seu paciente de uma forma mais precisa, de uma forma mais assertiva e individualizada, como você interpreta e a utilização prática desses exames no dia a dia. E, ao decorrer toda a pós, nós vamos ter casos clínicos. Então, nós vamos analisar casos clínicos reais na prática, nós vamos falar da nossa prática clínica, do diagnóstico ao tratamento no consultório, para que a gente consiga amarrar todo esse conhecimento que a gente trouxe para vocês nas aulas e vocês consigam realmente enxergar isso na prática e se sintam seguros para sair dessa pós-graduação já atuando com eficácia, com efetividade no mercado de trabalho. E essa turma foi escolhida a dedo. Uma vez que esse é o nosso maior projeto da vida, nós escolhemos os maiores para estar conosco. E especialistas nas suas áreas, reconhecidos profissionalmente, e são pessoas que nós admiramos também como pessoas, vão estar conosco, cada um na sua área específica, falando de assuntos importantes. A gente não podia deixar de lado de trazer esses nomes, dos quais nós admiramos muito, temos muita honra e orgulho de tê-los conosco, né? E é isso, pessoal. São abertas, né, oficialmente essas vagas. Estamos ansiosos para receber vocês, estamos esperando vocês de braços abertos e com a mão estendida, para que vocês realmente venham trilhar esse caminho conosco nessa pós-graduação de endocrinologia clínica. Oficialmente abertas, através do link, todas as informações para vocês se inscreverem. Estamos ansiosos para ter vocês conosco nessa jornada, que vai ser de muito enriquecimento, mas no final de um enorme crescimento profissional, pessoal. Então, esperamos vocês aqui desse lado e com certeza vai ser uma jornada incrível. Nos vemos daqui. Nos vemos, pessoal. Tchau, tchau.